Tudo bem? Eu sou a Neuza de Matão. Então esse é o meu vídeo de lá pra cá. É uma grande alegria poder participar do programa de lá pra cá. Então é isso, meu amigo, eu agradeço muito por sua participação. Oi, amigos, estamos de volta com a série de Lá Pra Cá, a nova série de vídeos do Projeto Saber e Mudar, em que estamos entrando em contato com amigos de diversas partes do Brasil e alguns em pontos do exterior também, para estudarmos juntos alguns aspectos da doutrina espírita, assuntos que são de interesse de todos nós para o nosso conhecimento, o aprofundamento do conhecimento espiritual, que se reflete diretamente na nossa vivência particular, em sociedade, na nossa vivência íntima, nas nossas questões psicológicas e emocionais, visto que a doutrina espírita tem essa riqueza e essa profundidade incomparável que está atrelado a todos os assuntos humanos e sociais que possam servir ao nosso desenvolvimento. E hoje nós vamos ter a participação, aliás, do exterior, da nossa amiga Noêmia Maria José, lá de Lisboa, Portugal. Essa amiga que nós temos entrado em contato pela internet há vários anos, há muitos anos, e que depois tivemos oportunidade de conhecer pessoalmente quando estivemos em Lisboa em 2015 para o primeiro encontro internacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Vamos ver algumas fotos? Olha a Noêmia aí comigo lá na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, no dia em que aconteceu o evento, no dia 6 de setembro de 2015, tivemos a alegria de conhecê-la pessoalmente, uma simpatia jovial. E aí no dia seguinte, dia 7 de setembro de 2015, nós três, Carlos Bacelli, Noemi e eu, na Associação de Beneficência e Fraternidade, lá uma casa espírita em Lisboa que tivemos a oportunidade de conhecer e que Bacelli proferiu uma conferência, uma palestra, e fiquei ao lado da Noêmia na plateia. Depois também fomos jantar num restaurante vegetariano junto com alguns amigos, foi muito bacana. Ela que foi uma das organizadoras do evento, do encontro ali em Lisboa. Ela sempre nos acompanhou também com o projeto Saber e Mudar, a divulgação antes até dos vídeos, a divulgação pela internet. Tem 3 depoimentos da Noêmia lá no site que você pode acessar na parte de depoimentos. Na verdade são 4 depoimentos dela, você pode acessar nesse link aí. Está tudo numerado, são depoimentos de várias pessoas. O dela é o de número 249 e 292 dentro desse link, que se refere ao ano de 2011. No depoimento do ano de 2012, o depoimento dela é o número 386. E neste outro link, depoimento do ano de 2013, o depoimento da Noêmia é número 431. Você pode acessar aí para dar uma olhada. A Noêmia, que já morou em Londres, Inglaterra, é de Lisboa, e no ano de 2015, aliás, esse ano que nós nos conhecemos, ela voltou a residir em Lisboa. E ela nos enviou um vídeo, vamos dar uma olhada, o vídeo que foi gravado no Centro Espírita Batuíra, em Lisboa, que ela frequenta. Aliás, ela vem com uma pergunta muito interessante, complexa, de uma grande observadora dos estudos, ela que estuda bastante também. Veja só que pergunta ela fez específica sobre um tema de uma observação muito atenta que ela fez em uma obra que nós vamos mostrar daqui a pouco. Vamos ver. Olá, Fernando Peron, boa tarde. Obrigada pelo convite. Coopero com muita alegria, sim, senhor. A questão que eu desejo colocar, ela encontra-se no livro Imagens do Além, que é um diálogo do nosso Chico com a Igorina Cunha. E ele está a falar sobre a reencarnação compulsiva do espírito. E ele diz-nos assim, a questão é complexa, e é uma revelação também do nosso Chico, porque nunca ninguém deu atenção a este pormenor. Ninguém não posso afirmar. Eu de facto, eu nunca ouvi ninguém e nunca consegui que alguém me explicasse a questão. Portanto, o livro é Imagens do Além, de Igorina Cunha. Eu vou ler, há um parágrafo no capítulo 7 que nos diz assim:
Chico falando com a Igorina. Há duas fecundações no momento da concepção, sendo uma a que conhecemos com a penetração do espermatozoide no óvulo, formando a célula-ovo, semente do corpo físico. A outra fecundação opera-se no plano espiritual, e aqui está a revelação, e consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe, que pode-se operar de modos diversos e que neste caso de reencarnação compulsiva, consiste na ingestão pela mãe em estado espiritual do sêmen espiritual a que nos referimos. Ora, a questão que eu coloco é qual o mecanismo? Como é que isto se processa, Fernanda Peron? Será que me pode dar uma ideia? Porque é muito complicado. Muito obrigada. Eu aguardo a sua resposta. Eu espero que consiga. Se não conseguir, paciência. Não há problema. Muito gosto, muito obrigada. Um grande abraço. Mas que pergunta, hein, Noêmia? Complicado isso daí. Olha o que você foi observar. Essa é a diferença de um verdadeiro estudioso espírita, né? Ele não lê por cima, ele presta atenção, ele reflete, ele questiona, não é? E ele não se satisfaz com o assunto quando não encontra profundidade suficiente, porque ele vai encontrar a resposta mais adiante, uma outra obra, um outro ponto de vista, um outro autor, vai interligar o conhecimento de vários autores diferentes, porque a doutrina ela é dinâmica, ela se aprofunda cada vez mais e é preciso essa atenção para que a gente realmente absorva o conhecimento, né? Porque não tem dogmas no espiritismo, né? Ele é conhecimento e puro, então é preciso essa atenção no estudo, que muitos espíritas não têm. Não é? Leem por cima, só gostam de ler romances, nada contra os romances, que são interessantíssimos, ensinam muita coisa, são fantásticos e também chegam a ser indispensáveis, não é? Para o aprofundamento da doutrina através das histórias, dos romances históricos especialmente, ou até mesmo das histórias atuais. Nós vamos reflexionando sobre tantas questões do nosso dia a dia, da nossa vida e da vida de todas as pessoas. Porém, esse entendimento mais detalhado e científico de determinadas questões, esse estudo não pode ser dispensado, né? Isso é com cada um, os livros estão aí, só não estuda quem não quer se dedicar, quem não quer buscar os livros, né? Comprar ou emprestar de biblioteca, sempre é possível esse aprofundamento. Então a Noêmia, como uma estudiosa muito atenta, ela captou esse trecho desta obra, Imagens do Além. Você está vendo aí? Imagens do Além, eu tenho uma capa diferente do que ela mostrou, da Igorina Cunha, pelo espírito Lúcius, do ID, Instituto de Difusão Espírita. A primeira edição desta obra é de 1994. Eu li essa obra há 20 anos atrás, né? E é uma obra importante que a gente deve estudar. E você veja que o ponto que ela colocou ali, eu peço desculpa aos espíritas que não estão familiarizados com este assunto que nós estamos tratando aqui, porque isso, na verdade, requer já uma bagagem de conhecimento muito grande, né, para a gente chegar nesse entendimento. Então, quem está ainda começando na doutrina vai ter muita dificuldade para nos acompanhar aqui, o que é natural, não é? Todos nós estamos aprendendo e é preciso, para se entender uma questão mais complexa, ter passado pelas mais simples, não é? Como se diz, não se pode entregar a uma criança que está aprendendo mais uma complexa questão de álgebra, porque ela não vai ser capaz de entender nem mesmo a pergunta, quanto mais a resposta, né? Então vamos ao ponto que a Noêmia citou. Aí você vai encontrar dentro do site do Projeto Saber e Mudar o texto completo em que está inserida essa questão, esse trecho específico que a Noêmia citou desta obra. É claro que o livro tem que ser estudado integralmente, né? Mas pelo menos esse trecho aí você pode acompanhar e o trecho específico que foi citado pela Noêmia. Vamos retomar e vamos relembrar o que ela perguntou, o que ela citou.
Há 2 fecundações no momento da concepção, sendo que uma a que conhecemos com a penetração do espermatozoide no óvulo, formando a célula ovo, semente do corpo físico. A outra fecundação opera-se no plano espiritual e consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe, que pode se operar de modos diversos e que, no caso, consiste na ingestão pela mãe, em estado espiritual, do sêmen espiritual a que nos referimos. Então, antes vamos entender uma coisa, a fecundação do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Ninguém cria o espírito, a não ser Deus, não é? Então, primeiro temos que entender isso. O que acontece? Um corpo físico, quando vem para o plano físico, um ser reencarnante, quando vem para o plano físico através de um novo corpo, como é citado também em outras obras, aqui está subentendido o assunto, mas estudando em obras de Chico Xavier, André Luiz, por exemplo, especialmente, nós vamos entender que são 2 tipos de fecundação que podem acontecer. A fecundação física, não é? E a ligação com o plano espiritual. Às vezes não tem as 2. O que acontece quando tem apenas a fecundação e o desenvolvimento do embrião do feto apenas do ponto de vista físico? O feto ou embrião, o bebê, não vinga, porque ali não havia um espírito correspondente destinado àquele corpo. Então só existe uma vida vegetal do ponto de vista físico-biológico, sem o espírito correspondente. Aí nós vamos entrar em outras questões mais complexas, não é? A questão do aborto espontâneo nem sempre é assim. Às vezes o espírito esteve ligado àquele corpo em formação durante todo o tempo, só se afasta na hora que acontece o aborto espontâneo, não é? Por diversos motivos. Às vezes é uma fuga do espírito perante a sua vida que está por vir, não é? As provas que ele terá na reencarnação. Pode ser também uma rejeição por parte do espírito da mãe, pode ser uma atuação de espíritos obsessores interessados no fracasso daquela reencarnação, etc, etc. São vários casos aí a serem considerados. Nós não vamos falar de todos aqui, que não é o foco deste vídeo. Porém, portanto, só pode haver só pode ser completada esta reencarnação se há realmente um espírito ligado àquele corpo, né? E que vai se desenvolver naturalmente, vai passar pelo período da infância, da juventude, maturidade, etc. Não é? Não existe acaso no universo. Então, para a gente entender também toda essa questão do planejamento reencarnatório que vai longe, nós temos que estudar, já citamos aqui em alguns vídeos essa questão do planejamento reencarnatório. Vamos, aliás, citar aí um vídeo que já fizemos faz algum tempo, com o estudo, a citação da obra Missionários da Luz, de André Luiz, em que ele detalha ali, aprofunda, traz um avanço fantástico do conhecimento espiritual sobre a questão do planejamento reencarnatório, para a gente ver o nível de detalhamento em que é um processo reencarnatório e como não existe acaso nas leis divinas, não é? Então, vai longe. Esse aí é o vídeo que você pode acessar. Agora, para a gente não estender demais, a Noêmia perguntou especificamente sobre esse ponto. Consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe, que pode se operar de modos diversos e que, no caso, consiste na ingestão pela mãe em estado espiritual do sêmen espiritual a que nos referimos. Como assim? Ingestão? Em estado espiritual do sêmen espiritual? Então, o que acontece? Os técnicos do plano espiritual que estão empreendendo aquela reencarnação, que muitas acontecem de maneira automática, não é? Referente ao nível evolutivo do espírito, não há necessidade de haver um detalhamento da reencarnação em alto nível, não é? Acontece já, o espírito ainda está no estágio primário da vivência evolutiva, então não há necessidade desse detalhamento todo. Agora, quanto mais responsável é o espírito, quanto mais séria é a missão que ele tem aqui no plano físico, mais esse detalhamento do plano espiritual e dos técnicos fazem sentido, né? E se torna necessário. No vídeo que citamos, nós falamos um pouco disso, né? Então, neste caso,
o plano espiritual, os técnicos da espiritualidade, eles vão empreender também a ligação do espírito reencarnante com a mãe. Então essa ligação da mãe, do espírito do reencarnante com a mãe, vai acontecer desta forma. Curioso que ali em seguida o Lúcio, através da Igorina Cunha, diz: é esta fecundação a espiritual que vai transmitir vida ao óvulo fecundado e modelá-lo segundo os planos da divina providência, para que venha à luz um ser filho de Deus com determinadas oportunidades de aprendizado e reajustamento, na certeza de que nenhuma ovelha está distante da vista e do amor de seu pastor. Assim, quando um espírito dessa categoria é levado ao processo reencarnatório, seu anjo guardião, que o preside, oferece à mãe a semente espiritual contida no pequeníssimo corpo ovalado mostrado no desenho, que tem um desenho no livro que mostra, que irá permitir a fecundação no plano físico. É aí que acontece a integração e que a reencarnação atinge o êxito, né? A partir dali atinge o êxito e o espírito está já em processo de materialização no plano físico, porque a gestação do bebê, do embrião e do feto nada mais é do que um maravilhoso processo de materialização, não é? Estou estendendo um pouquinho, Noêmia, porque para a gente ter um parâmetro para chegar no ponto ainda, que não pretendo dar uma resposta completa, né? Mas vamos fazer alguns apontamentos, citando especialmente esta outra obra aqui, Reencarnação no Plano Espiritual, de Carlos Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira, que deve ser estudada em detalhes também, essa obra que você já leu, que eu já sei, e nós vamos fazer a citação aí, vamos mostrar o link com 2 trechos desta obra, para quem quiser aprofundar o assunto e refletir um pouco mais sobre essa questão, como é que acontece, né? Não vamos poder, claro, ler o trecho todo aqui, porque é muito longo, mas ali tem a chave do entendimento dessa questão, né? Às vezes a gente lê inteiro e deixa passar batido, não lembra de tudo, ou escorrega um pouco, dá um deslize aí na atenção e acaba deixando de entender determinado ponto, mas é assim mesmo que a gente vai aprofundando e refletindo. Às vezes a gente tem que rever a questão, né? E nesse primeiro trecho que você está vendo aí, deste livro, nós vamos ver o seguinte. Ele cita inclusive a obra Imagens do Além, né? E cita esse trecho que a Noêmia disse. Depois vocês vão ler com atenção, vão pegar o link aí e vão ler. Mas veja bem, olha aqui esse trecho que a Noêmia citou. A questão da reencarnação compulsória, não é? Quando o espírito não tem condição de decidir por si mesmo, de boa vontade, a voltar ao plano físico através da reencarnação, ele tem uma certa imaturidade espiritual, não é? Então, o plano espiritual, os que organizam e coordenam o seu processo evolutivo, especialmente o anjo da guarda, o espírito protetor de cada um de nós, percebe que é necessário que ele volte em determinada condição, embora ele não queira, ele precisa voltar, não é? Então, se trata de, apesar da rebeldia do espírito, da covardia, da ignorância, ele se sabe que aquele é um processo legítimo e necessário naquele momento para que ele volte ao plano físico e empreenda o seu caminho evolutivo com mais condições de acertar, não é? Então, nesse caso, é uma reencarnação compulsória, não é? O processo é mais lento. Igorina, explicou Chico para a Igorina, é isto mesmo o restringimento. O processo é mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória. Nesta categoria de espírito, leva mais de ano para completar o restringimento. O que é o restringimento? Quem já estudou já sabe. É o processo em que o espírito ele é reduzido, né? Ele sofre uma redução do seu tamanho físico, digamos assim, entre aspas, não é? Para poder se encaixar no útero da mãe, na formação do embrião e do feto. Não existe mágica na natureza, né? Então, existe um processo de restringimento, que no caso aqui da reencarnação compulsória é mais lento e leva quase um ano, né? Isso também serve como uma adaptação do psiquismo e do emocional do espírito para a reencarnação que está por vir, não é? Então você veja que a sabedoria divina da criação também proporciona esse tempo para o espírito se preparar para a vida que ele terá aqui na Terra,
né? Um espírito mais evoluído já não necessita de todo esse tempo, não é? Mas indo em frente, ele fica no estado letárgico, o corpo espiritual vai se despojando na matéria grosseira. O que é matéria grosseira? O perispírito que ele tem ali. Uma coisa é o espírito, outra coisa é o perispírito, né? Então ele precisa se despojar deste corpo mais grosseiro que ele tem no plano espiritual, que lá também é matéria, né? Um nível diferenciado de matéria, diferente, mas é matéria. Para poder vir o espírito no novo corpo em formação no útero da mãe. Então aí fica o perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Por exemplo, a cobra que deixa a casca. Enfim, aí vai mais adiante, Chico continua a explicação e em determinado ponto ele diz: quer seja a senhora ou a mãe solteira, se não tiver no ventre materno sêmen espiritual, não há fecundação pelo espermatozoide. Há concepção espiritual e há material. Imagens do além da Igorina Cunha pelo Espírito Lúcius, dentro da obra A Reencarnação no Mundo Espiritual, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais de que a vida no plano espiritual, não é? Vai mais longe, é mais rica, muito mais do que a gente imagina. Não vamos entrar em outras questões como a questão da reencarnação no plano espiritual, que aliás trata essa obra e outras obras, e ao contrário do que muitos pensam, também foi citado nas entrelinhas em muitas obras de Chico Xavier e outras obras de outros autores, porque é um fato, é uma realidade que muitos espíritas evitam estudar por preguiça mental, por comodismo, por apego, né, a certas ideias que eles têm, e há um preconceito e uma falta de desenvolvimento mesmo da dinâmica do conhecimento, né, mental do próprio espírito, que não quer se aprofundar para não ter trabalho. No fundo é isso, né? Um pouco, em alguns casos, um pouco misturado com orgulho e um pouco misturado com preguiça mental. Mas é uma realidade que nós temos que estudar e que a doutrina vai aprofundar como já está aprofundando, não é? Mas olha, aí tem um link com um trecho do capítulo 31 da mesma obra, A Reencarnação no Mundo Espiritual, em que Inácio Ferreira Bacelli, eles aprofundam um pouco mais esse tema. Nós não vamos, ele cita também o livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, a Gênese, os Milagres e as Predições de Allan Kardec. Nós vamos citar um pequeno trecho desta obra aí, mas é claro que ele só pode ser compreendido no contexto, né? Estudando a obra inteira e estudando pelo menos esse capítulo inteiro aí com muita atenção, que é um diálogo ali que os espíritos estão tendo, e estudando eles também, lá no plano espiritual, esse tema. Mas não tem outro jeito, porque senão a gente ia se estender demais. E como sempre repetimos aqui, cada um tem que estudar por si, com atenção, sem pressa, e várias obras diferentes, né, para poder entender determinadas coisas. Mas voltando à pergunta da Noêmia, você veja que o espírito, como é que acontece, né? Esse trecho aqui, a fecundação, né, do ponto de vista espiritual, além do ponto de vista físico. Você veja que curioso que nessa obra aqui, ele também cita o que foi citado pela Noêmia no livro da Igorina Cunha, de um outro jeito, mas ele também está de acordo com a mesma ideia que foi aventada nesse livro. Veja bem, alguém pergunta para o Inácio Ferreira: e a fecundação? Resposta: de modo artificial. Hoje, a questão da inseminação fora do útero é procedimento corriqueiro para a ciência da Terra. À época de Kardec, não. Por isso que Kardec não pôde falar de todos os assuntos da sua época. Primeiro que não havia tempo, não é? E uma encarnação que ele trabalhou demais para ele aprofundar todos os assuntos. O importante era deixar a base que tem aí se ampliado cada vez mais, como ele próprio voltou como Chico Xavier e deixou mais de 500 obras aí para a gente estudar, né? Você veja como tudo se interliga. Então, a época de Kardec não. Vejamos como intuitivamente ele estava antecipando a também chamada fecundação in vitro. Como os espíritos superiores fizeram para que o espírito, digamos, recém-nascido, se alojasse no ventre da mãe gorila. Ele está falando aí já de um ponto que foi explicado no contexto aí de todo o diálogo, né? Aí a resposta: pela boca, doutor. Pela boca? Exclamei. Então a pergunta quem estava fazendo era Inácio Ferreira.
Pela boca, exclamei, levando instintivamente a mão à minha, sempre aberta. Por isto, Chico, ele está falando com Chico Xavier, ponderou Clóvis Tavares, entre o homem e o macaco há um parentesco sorológico. Exatamente. A diferença mais marcante está apenas em 2 pares de cromossomos, acrescentei. O homem tem 46, ao passo que o gorila, o orangotango e o chimpanzé, 48. O diálogo prossegue e em outro trecho volta a se falar. O princípio espiritual, continuei, quando estava pronto, transfigurado em espírito no mais além, foi trazido à terra e inseminado no corpo do macaco. Pela boca, repetiu o médium. Chico, nós não sabemos absolutamente nada, isto parece fantasia. Foi escrito por Kardec. Mas como você ficou sabendo? Perguntei. Os espíritos me disseram. O que o codificador inicialmente apresentou como hipótese é a realidade. Então o elo perdido não existe. O elo é o antropóide que nasceu do ventre da mãe gorila e depois passou por aperfeiçoamentos em seu corpo espiritual, dando origem à raça humana propriamente dita. Aí o assunto já entra numa outra área, como ele estava aventando anteriormente a esse trecho, né? E já foge um pouco da pergunta. Mas, Noêmia, então, como você já deve ter ponderado e reflexionado, esta ingestão do plano espiritual pela mãe, né? Muitas vezes de maneira inconsciente, ela acontece, é um trabalho dos técnicos do plano espiritual que realizam esta técnica científica e esta ciência do processo reencarnatório, que é muito natural, né, como você já sabe, e que requer, que é a ciência pura, não é? E que a grande maioria das pessoas, a vasta humanidade, nem sequer sonha, nem mesmo cientistas que se julgam, cientistas da Terra, que se julgam muito sábios e conhecedores, né? Estão dando os primeiros passos, engatinhando, temos muito que aprender, né? E que maravilha é entender que o conhecimento do plano espiritual, ao invés de, ao contrário do que muita gente pensa, ser um contraponto, ser antagônico ao conhecimento da ciência da Terra, ele é um complemento. Aliás, o plano físico, a ciência da Terra, é uma pequena gota do oceano da ciência espiritual, não é? Então, a gente não poderia mais aprofundar esse assunto aqui sem antes entender uma série de outros pontos, não é? Sei que não pude responder a sua pergunta de maneira satisfatória para a sua mente, que já está muito adiante, não é, nesse conhecimento, mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar a resposta quando prosseguirmos nos estudos, nas obras todas sérias que tratam dessas questões da genética espiritual e do processo reencarnatório. Obrigado, minha amiga, por sua participação, por nos proporcionar esse material de reflexão fantástico e que espero que os internautas aí acessem esses links e procurem essas obras para estudar, não é? Além dessa questão, dessa obra aqui, esta obra aqui, que foi citada pela Noêmia, Imagens do Além, de Egorina Cunha pelo Espírito Lúcius. Também tem esta outra obra aqui, Cidade no Além, que ela psicografou e escreveu junto com Chico Xavier pelos espíritos André Luiz e Lúcius. Não se impressionem pela simplicidade da capa, o conteúdo é profundo e amplo, fantástico, não é? Os recursos editoriais da época também eram limitados, né? Não confundam o conteúdo com a capa, o continente com o conteúdo. Esta obra, inclusive, contém um mapa de nosso lar, não é? Que foi feito o desenho a partir das orientações de Chico Xavier, não vamos mostrar aqui, mas você pode acompanhar junto com outras figuras que tem na obra para estudar essa questão. E também essa obra aqui de Carlos Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira, Reencarnação no Plano Espiritual. Busquem, estudem, se aprofundem, que é a única maneira de a gente cada vez mais entender com detalhamento as questões espirituais que são referentes à vida de todos nós. É isso, meus amigos. Noêmia, obrigado por sua participação e na próxima semana estaremos de volta com mais um vídeo, a participação de um novo amigo na série De Lá Pra Cá. Um beijo para vocês e até lá.